encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Atos 1:5 diz assim: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Feche teus olhos. Pai, ministre e fala conosco nessa noite. Nos dá da tua palavra, da tua revelação, do teu conhecimento, e que nós como igreja possamos nessa noite sermos revestidos de autoridade, revestidos de poder, para que possamos realizar a tua obra. Desde já eu te peço, repreende toda ação maligna, todo intento de Satanás, toda a seta do inimigo, desfaz e coloca por terra, e nos dá graça na transmissão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém? Hoje eu tenho notado que se prega e se fala muito pouco acerca do batismo com o Espírito Santo. Parece que hoje o batismo com o Espírito Santo virou uma coisa meio que ultrapassada, sendo que, creio eu, com toda a convicção, que é uma ferramenta necessária na vida do cristão. O camarada, o rapaz, a senhora, a moça que não é batizado com o Espírito Santo, ele é presa fácil na mão de Satanás. É igual eu estar lutando uma guerra. De um lado eu tenho um camarada com facão, com 12, com escudo, com tudo que tem direito, e eu do outro lado com um cortador de unha, né? Querendo, é a mesma coisa. Tá vazando só aqui, hein? Ou não? Ah, é você, né? Então toca, meu filho, fica tim, tim, tim. Aí, estou indo tim, tim. Agora ele está aprendendo, agora segura, gente. Agora, tá lógica. Glória a Deus. Amém? Então é algo que não pode faltar. E eu vejo até igrejas lidando com o batismo do Espírito Santo de uma forma meio que, como se não fosse necessário. E o batismo, ele é necessário. Eu diria que ele é a espinha dorsal da tua vida com Deus. Se você não é vestido de poder, você não consegue vencer as artimanhas de Satanás. Então o batismo, ele é necessário. Eu tenho que buscá-lo. Ele não pode faltar na minha vida. Crentes que estão há anos na igreja e não tiveram ainda uma experiência com Deus, você está perdendo tempo. Você precisa ter essa experiência. O Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, essa é a diferença daquilo que nós cremos, irmão. Se você for numa reunião, falar com uma cartomante, ela vai mandar você abrir a tua mão, ela vai falar algumas coisas, mas vai ficar meio no ar as coisas, né? Se você for, sei lá, numa sala de zen, vai estar todo mundo ali meditando, mas vai ficar meio que no ar também. Se você for numa reunião, você juntar junto com os budistas, né, você vai ficar diante da imagem, né, daquela imagem, buscando algo, mas vai ficar meio no ar também. Agora, ser cristão não. Quando eu busco a plenitude de Deus, eu sinto que Ele é real, eu sinto que Ele é vivo, porque Ele marca, Ele batiza, Ele liberta, Ele transforma. Amém? Deus é Deus. Eu estava conversando ontem, quando eu falei com aquela família, antes de ontem, né? Segunda-feira, eu estava falando com uma família, né, de um rapaz que está com um problema sério de drogas. E a mãe veio me procurar. E eu falei para ela, olha filha, a verdade é a seguinte: eu creio que casa de recuperação ajuda, tudo é lindo e maravilhoso, mas eu creio que a libertação ela tem que vir do alto. Porque é o que a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 35 e 36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Amém? Quem está falando aqui não é um que ouviu falar. Eu fui liberto em casa de recuperação, eu fui liberto pelo poder de Deus. Ele é vivo, Ele é real, Ele está aqui nessa noite. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas eu sei que Ele está aqui e Ele vai te visitar com poder e grande glória. E se você se abrir para o mover de Deus aqui nessa noite, você vai sair daqui diferente, porque não tem como entrar diante do Senhor e sair da mesma forma. Eu vou entrar e vou sair diferente, porque Ele é vivo, Ele é real e Ele está aqui nessa noite para te visitar e para te batizar em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado:
no batismo com o Espírito Santo? Quantas verdades? 3 verdades. Eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus vai falar para a igreja inteira hoje nessas 3 verdades. São 3 verdades que não podem faltar na tua vida, no teu entendimento. Você precisa ter esse entendimento para você ter uma marca e uma experiência com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Primeira coisa que eu preciso entender acerca do batismo com o Espírito Santo, que ele foi prometido. É uma promessa. Amém. E quando Deus promete, ele cumpre. A palavra de Deus não volta. Deus é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Vamos precisar dos pastores hoje, tem muito texto bíblico. Abra para mim, pastora Janete, Isaías 32, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Pastor Eduardo, abra aí Ezequiel 39, versículo 29. Glória a Deus, aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: derramarei do meu espírito. Quem está dizendo isso? Deus. Na boca de quem? Do profeta Joel. Joel, tomado pela glória, cheio do poder, ele abre a boca e diz: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Amém? Deus prometeu, e se Deus prometeu, ele cumpre. Amém? Então essa promessa está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sobre nós o Espírito lá do alto. Aleluia. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Repete de novo aí, vamos lá. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Amém? O que Deus está dizendo? Eu vou traduzir para você. Até que venha lá do alto o Espírito, nós seremos como deserto. Mas quando o Espírito vem e toma a igreja, ela vira pomar, porque ela começa a dar frutos. E nessa noite o Espírito vai te encher. E você que é terra seca, você que está aí vivendo um deserto terrível, a partir de hoje, aonde você colocar as tuas mãos, vai frutificar, vai dar fruto, porque você não será mais terra seca, mas será um bosque, mas será um pomar cheio da presença de Deus e cheio de frutos, em nome de Jesus. Diga aí, pastor Eduardo. Ezequiel 39, versículo 29. Você já está em Apocalipse, pai? Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Amém? O que Deus está dizendo? Não vou mais esconder a minha face. Porque quando o Espírito vem, você conhece Deus face a face. Quando o Espírito de Deus te enche, por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu entrei na igreja, um drogado, destruído, muito louco, né? Olha que loucura, irmão. Isso aqui, como é aquele louvor do Glória Simeone, é a viagem da oração, irmão. É a viagem. Porque eu entrei louco, né? E aquela palavra que saiu do altar, ela foi entrando. E naquele dia eu fui embora, eu falei para a pastora: terça-feira eu vou no culto, mas eu vou sozinho. Os gêmeos eram pequenos, estavam correndo pelo trabalho. Eu quero ir sozinho. Eu lembro que eu cheguei naquele culto, tinha pouquinha gente, tinha 2, 3 pessoas. E o pastor pregava como se pregasse com uma multidão. Jorge Trímboli, pastor argentino, marcado pelo fogo. E quando ele começou a pregar, irmão, aquela palavra foi entrando. Eu sei que quando ele fez o apelo, eu já saí marchando, já saí cheio do poder. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu comecei a contemplar a face do Senhor. Porque eu comecei a contemplar a visitação do Senhor. Porque aquilo que para mim, a priori, era somente uma coisa de eu aqui e Deus no céu, se transformou em eu aqui e Deus aqui. Deus me enchendo, Deus me tocando. E é dessa forma que Deus vai fazer na tua vida hoje. Deus vai te visitar e você vai declarar: Peniel, porque que Deus face a face, em nome de Jesus.
foi complementado por Ezequiel. Profetia, Joel, Ezequiel, Isaías, esse último então, profeta messiânico. Então foi prometido, e ele vai cumprir a promessa dele aqui sobre a tua vida hoje. Se você ainda não viveu, porque na minha vida já foi cumprida, mas eu quero profetizar hoje, vai ser cumprida na tua, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, segunda verdade, a primeira verdade, ele foi prometido. Deus promete, ele cumpre. Segunda verdade, ele foi recebido. Aleluia. Então, o que Deus prometeu lá, ele cumpriu. Vamos ver? Amém. Abra aí. Atos 8, 17. Pastor Eduardo. Atos 19, versículo 6. Tem mais pastores aí? Pastor Neto. Atos 10, versículo 44. E eu vou ler Atos 2, versículo 4, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, espera um pouquinho, começa aqui. Aqui começa o cumprimento da promessa que foi prometido lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Diz a Bíblia que estavam 120 discípulos dentro do cenáculo orando. Eles iam diariamente orar, porque havia uma promessa, e eles criam na promessa. Espero que você esteja crendo hoje, para que Deus se manifeste na tua vida. E naquele dia eles estão lá 120 orando. Daqui a pouco a Bíblia diz que um vento impetuoso enche aquele lugar, e os discípulos começam a enxergar o sobrenatural, e eles começam a ver na cabeça de cada um línguas repartidas como que de fogo. Diz, como é que é isso? É claro que é uma linguagem figurada. É claro que eles estão vendo o poder, a Shekinah de glória naquele lugar, e cada um que é visitado começa a abrir a boca e falar um idioma diferente. Aqui nessa noite Deus vai colocar idiomas diferentes na tua boca. Aqui nessa noite Deus vai te visitar hoje com uma linguagem que você nunca ouviu, uma linguagem celestial, uma linguagem diferente. Deus vai marcar a tua vida hoje. A presença de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Aí você pode estar falando, bispo, isso foi lá. Não, porque depois que os 120 foram visitados, a Bíblia diz que também foi recebida esta unção lá em Samaria. Manda aí. Atos 8, 17, então diz: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Quando Paulo é cheio do Espírito, aliás, quando Pedro é cheio do Espírito Santo ali, e os discípulos, eles são dispersos, eles começam a pregar o Evangelho, eles vão de cidade em cidade, e quando esse Evangelho chega em Samaria, diz a palavra do Senhor, que eles colocam as mãos sobre os samaritanos, e eles começam a falar em novas línguas, e ser cheios do poder de Deus. Amém? Isso quebra, meu irmão, com essa questão de, o batismo é para aquela época, o batismo foi em Atos 2, mentira, porque os samaritanos também foram visitados em nome de Jesus. Quer mais? Agora a cidade de Éfeso, ela é infestada pela glória de Deus. Leia aí para mim Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia. Está lá a cidade de Éfeso, levantando lá um postinho lá diante dos Efésios, uma malignidade, a prostituição, é só coisa errada. Aí Paulo chega lá, converte um, converte dois, aí ele começa a impor as mãos, os caras começam a dar rachada de língua estranha. Quando eles vêm, já tem um exército marcado pelo poder para bater de frente contra aquela malignidade. Deus vai te visitar hoje. Deus está precisando de homens e mulheres cheios do poder, que falam em línguas, que profetizam, para que batem de frente com todas as cultas ciladas de Satanás. Deus vai te levantar hoje, Ele vai te visitar hoje. Eita Deus, eu sinto o virtude de Deus aqui hoje. Aleluia, aleluia. Então os discípulos receberam, Samaria recebeu, os Efésios receberam. Aí, meu irmão, teve uma célula
lá na casa de Cornélio. Está aberto aí, né? Teve uma célula lá na casa de Cornélio. Cornélio chamou alguns amigos, alguns parentes, e Deus visitou a célula. Lê aí, varão. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eita Deus, a célula está lá na casa de Cornélio. Chegou os parentes, os primos, dá um bate-papo. E Jesus aqui, Jesus vai lá. Daqui a pouco o cara quer explicar, mas não sai. Ele quer falar, ele rachar, limpicar na montura, limpicar a massa. O outro quer falar por quê, mas não sai o porquê. Ele diz, limpa na montura e ele cai. E daqui a pouco ele agora enche aquele lugar. Aqui nessa noite, lá na tua célula, aonde você estiver, o poder de Deus vai visitar. A glória vai ser manifesta. E você vai sentir a unção do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Então ele foi prometido, verdade, sim ou não? Sim. Ele foi recebido, verdade, sim ou não? Sim. Aleluia! Agora a terceira verdade que você precisa entender. Esse mesmo batismo, ele é para os nossos dias. Essa é a terceira verdade. Porque tem crente que não crê nisso, mas é para esses dias sim. É para a tua vida. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo na palavra que eu me converti. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 9. Quatro exaltado ao Senhor, aleluia. O que é o batismo? O batismo é a visitação do Espírito. Amém? Amém. Qual a diferença? Os batistas, eles creem que quando você aceita Jesus, você já foi batizado com o Espírito Santo. Eu discordo biblicamente. Por quê? Porque os discípulos, eles não somente entregaram a sua vida para Jesus e saíram andando. A Bíblia diz em Atos 2 que eles foram inundados pela glória de Deus. Amém? Bispo, me dá base bíblica, vou te dar. A Bíblia fala que era à tarde, ia passando pessoas do lado de fora, e um olhou para o outro e falou: esses camaradas estão embriagados a essa hora do dia. Por quê? É igual quando as pessoas vêm visitar a igreja, não entende. É um que está assim, é o outro que está rolando piano, é o outro que as pessoas acham que é casa de louco. Por quê? Porque o homem carnal não entende as coisas espirituais. Então lá também eles olharam: o que esses caras estão bêbados nessa hora do dia? Que bêbado? Eles estavam embriagados do Espírito Santo. Amém? Aí, se eu fosse figurar isso para você entender, é como se eu pegasse essa água aqui, ó. Embora ela está fechada, mas ela está caindo ou não? Não. Se eu pôr um pouco mais de água aqui, o que vai acontecer? Isso é o batismo do Espírito Santo. Eu aceito Jesus, eu tenho o Espírito já está aqui, de fato. O Espírito Santo entra, começa a fazer morada. Mas o batismo é o transbordar do Espírito. Amém? É o transbordar. E aqui em Lucas capítulo 11, versículo 9, diz assim, ó: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedem. Aleluia. Irmão, essa palavra me converte nela. Estou falando para você. Amém. O homem pregando lá, só falta sair marchando na igreja. Porque eu entendi. Falei, o quê? Na hora já. Conexão direta. Como é que é o negócio aí? Primeiro, pedir, dar-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Então, em outras palavras, o Senhor está falando, tem que pedir. Então, como o crente não recebe, porque não pede, porque não crê. Sabe que é verdade isso? Sabe que é meninice? É meninice, você nunca sentiu. Deve você sentir, você vai sair dando cambalhota. Amém? Amém. O dia que eu fui marcado por Deus, tem uma certa feira, a gente estava no culto lotado, lá na sede da igreja que eu era. Deus me tomou de uma maneira que o povo falou: esse cara está tendo convulsão. Abriu uma roda. Não, que visitação. Isso hoje está meio em falta, sabia?
Porque o povo não crê mais. O negócio do povo é só matéria, só isso aqui, ó. Irmão, buscai primeiramente o reino dos céus. E Jesus disse o quê? O meu reino não é comida e nem bebida, mas o meu reino é poder de Deus. Então eu tenho que buscar esse poder. Aí ele diz assim, ele faz uma comparação. A gente é ruim, irmão, por natureza. O pecado faz parte da nossa vida. E quando a Maria Luísa chega lá, mãe, eu estou com fome, eu quero arroz, eu quero feijão, a pastora não vai dar para ela pedra. Então o Senhor fala, a gente que é mal, a gente protege os nossos filhos, dá o melhor. Lembra quando eu era garoto, minha mãe dava no chinelo de dedo para mim usar o tênis de marca. A mãe, ela faz coisas para o filho que... Mas o Senhor diz que o pai e a mãe são maus, a essência é má. Aí ele diz que dirá o Deus Todo-Poderoso. Se você pedir o Espírito Santo, ele não vai te dar. Ele está aqui nessa noite. Ele quer te dar essa experiência. Agora você tem que crer, irmão. E outra, deixa eu tirar aqui, deixa eu desmistificar algo aqui. Tem pessoas que ela acham que o batismo do Espírito Santo, a mente dela vai ser tomada. Não, você não é cavalo. A feitiçaria é assim. Porque a tua mente é tomada, você vira cavalo mesmo do demônio, que faz o que ele quer. Nós não. Nós somos templo do Espírito. Então a sua mente não vai ser tomada, mas você vai sentir no teu corpo a visitação. Aonde o Espírito tem uma matéria, pneumatologia, que é, na verdade, é o estudo do Espírito Santo. Então, algumas coisas que é bom a gente compartilhar aqui. Por exemplo, o Espírito, ele age aqui em nós, porque aqui está o nosso homem interior, aqui está o teu Espírito. E aqui, quando o Espírito ele fica amalgamado, se ajunta ao seu, você sente aqui dentro de você encher. É como se, porque o nosso espírito ele era o que? Mortificado. Com o pecado de Eva e com o pecado de Adão, o nosso espírito foi mortificado. Nós nascemos vivos para Deus. O que é ser vivo para Deus? É temer a Deus, é gostar de louvar a Deus, estar na casa de Deus. Isso é para vivo para Deus. Por que você não entende às vezes aquele camarada que você chama para a igreja e fala, você está louco? Está me tirando, mano. Mas eu quero a igreja, aqueles camaradas tudo bobão, é assim que você fala? É de brincadeira, irmão. Eu vou encartar logo uma pepeca ali, eu quero lá logo um tiro para ficar bacana na igreja. É assim que você fala? Estou te falando. Eu era assim, eu estava no bote jogando estupro, passava os crentes. Como é que esses caras, eu acho que, esses caras enxergam mais do que eu. Como é que pode, nesse sol de rachar, esses camaradas no meio da rua pentelhando os outros? Por quê? Porque o meu espírito estava mortificado para as coisas de Deus. Eu não conhecia Deus. A gente conhece por questão de religião, que a mãe ensina. Perguntava a você na rua, você é católico, não praticante. É cultura nossa isso. Mas o camarada nunca foi na igreja. Quando ia para paquerar as menininhas e dar risada do padre. Entendeu? Vem aí. Só que um dia Deus manifestou a glória dele. É real, é viva. E aí, sabe o que aconteceu? Aquilo que estava mortificado reviveu. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 7, diz: ainda que a árvore seja cortada, Deus a renovará. Então, foi todo mundo cortado, mas Deus nos enxertou, pastor. Então, aqui está morto mexe. Vai no velório e dá um peteleco na testa do defunto. Pique! Não é nada. Vai machucar com a mão se tiver de muitos dias já. Agora dá um tapa na testa de quem está vivo. O cara vai querer pegar você no. Quem é vivo se mexe. Quem é vivo se move. Por que tem crente na igreja que diz? Está morto, filho. Não é culpa dele, não é pra. Não estou falando isso para chincalhar, mas. Eu não senti nada. Quando eu fiz as primeiras vezes na igreja, eu não sinto nada, vou ficar lá. E a gente vem todo religioso, né? Tem uns que mandam até essa no culto, né? Já ganhei aqui algumas vezes.
chorar, já corre, está acontecendo alguma coisa errada. Tem que chorar. O choro mostra que a criança está viva. Amém? Amém. Assim é o crente marcado por Deus. Então eu vou sentir. Aí quando eu sinto, eu tenho que pôr para fora. Eu pregava num lugar, um ponto de pregação. Uma vez um irmão foi visitado, batizado. O irmão estava até urrando da presença de Deus. O cara está quase. Quem aqui é novo convertido, ou você já foi batizado há pouco tempo, sabe? Quando você ora muito, está cheio de poder, né? Dá umas coisas aqui nessa região. Porque é aqui que Deus se move. E esse cara estava. Né? Aí eu não conhecia ele e tal, acabei de ministrar. Depois ele veio conversar comigo e falei: irmão, por que você não fala em línguas, velho? Você estava cheio do poder. Não, é que eu ainda não fui batizado. Então ele está esperando que eu acho que o céu romper, o teto da igreja cair, e né? Não é isso, irmão. Eu tenho que sentir eu. Se eu sentir, eu vou abrir minha boca e Deus vai encher. Mas Cristo, eu vou encher minha boca, falar um monte de coisa estranha. Língua estranha, né? Você falar. Você não vai falar em português. Para você falar em português, você não tem que abrir a boca e falar? Sim ou não? Amém. Se eu vir aqui e ficar você não vai entender nada. Em línguas também, eu tenho que abrir. Mas precisa ser umas coisas esquisitas. A língua é estranha. Amém? Não sei se você estava um dia no monte, que a gente estava no monte. Eu tinha um camarada orando uma linguagem lá. Eu estava com o pastor Trigo um dia. E o pastor Trigo chorando. Eu não entendendo nada, eu era novo na fé e tal. Aí depois ele falou para mim: o camarada estava orando lá do outro lado, estava orando em alemão. E o Trigo, esse pastor nosso, inclusive hoje está morando nos Estados Unidos, ele é um camarada muito culto, ele falava alemão. E Deus estava falando com ele em alemão, usando a boca do outro camarada lá. E eu não entendendo nada, o cara chorando, mas chorando assim, de se largar. Então, querido, você tem que dar vazão, porque Deus quer te batizar. Está aqui, ó. Senão, essa palavra não é verdadeira. Está aqui, ó. Quanto mais vós se pedir o Espírito Santo, eu vos darei. Deus quer te dar. Ele foi prometido, ele foi recebido e é para os dias de hoje. 3 verdades que não podem faltar no teu entendimento em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua